Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou seminarista lá da IBESP e nesse vídeo eu gostaria de estar compartilhando com vocês a nossa aula de BD. Nós temos lá estudado Bases da Fé Cristã de Wayne Grudem, né? Nós estamos aí no capítulo 7. Hoje nós vamos falar o que é o homem, né? Estudar um pouquinho, entender diante da Escritura o que é o homem, no capítulo 7. Nós já falamos sobre o que é criação também, mas nesse tópico específico nós vamos tratar somente do que é o homem, né? Algumas questões aqui nós vamos estar tratando, como fomos criados, para que fomos criados, somos criados para a glória de Deus, somos semelhantes a Deus, qual a minha responsabilidade como criaturas feitas à imagem de Deus, né? Então, são alguns pontos que nós gostaríamos de estar estudando com vocês, né? Que você possa estar aí com o seu livro ou pegando também algum caderno para anotar alguns versículos que nós estaremos abordando aqui nesta aula. Sobre a questão da criação, existe algumas teorias, alguns estudos da antropologia sobre a questão do evolucionismo, como Charles Darwin diz, né, que nós fomos criados através de uma evolução, né, e essa é uma questão que muitos acreditam e aceitam como verdade, porém nós como cristãos não entendemos dessa forma, né, nós não fomos, não saímos de uma evolução, né, somos criados por Deus, né. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Né? Esse é um ponto que podemos ver que Deus criou o homem, né? E é interessante a gente analisar que depois que Deus fez tudo que existe na terra, os animais, as plantas, fez o sol, enfim, nós seres humanos, Deus colocou a mão no pó da terra, né, para que assim pudesse formar o homem, né? Esse é um ponto importante e que podemos estudar, que podemos ver o que Deus, como Deus criou o ser humano, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, como eu disse lá, está isso registrado em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Né? Somos criados para a glória de Deus. Lá na página 72 vai tratar sobre isso, né? Somos criados para a glória de Deus. Havia necessidade de Deus criar? Não, Deus havia consciência da sua glória, os anjos e a Trindade assim celebravam e glorificavam a Deus, né? Mas mesmo assim ele resolveu criar o homem, né? E com um propósito. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva antes deles cometerem um pecado. Toda virada de dia, o Senhor estava presente, viviam uma comunhão, uma relação do pai e filho, né? E isso é importante, mas nós vamos ver que algo aconteceu no percurso que separou essa nossa relação, que nos tirou dessa comunhão com o Pai, né? E ele vem com o propósito de restaurar. Nós vamos dar uma pincelada sobre isso também, né? Somos criados para a glória de Deus. Dar glória a Deus, considerar a nossa vida propósito e significado. Aqui o autor diz, o escritor diz que nós temos um propósito, que nós fomos criados com um significado. E basta eu e você buscarmos conhecer o que Deus quer que façamos, qual que é o propósito dele em nossa vida, né?
Em Salmos 16, 11 vai dizer: tu me farás conhecer a vereda da vida. Ou seja, tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16, 11. Esta é a vontade de Deus e para isso que fomos criados. Em João 10, 10 vai dizer que o ladrão vem apenas para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância, ou tenham plenamente. Algumas versões dizem: Jesus Cristo veio fazer isso por nós. Veio nos dar vida. E esse é o propósito de Deus, né? O propósito inicial é uma vida alegre, feliz, nos relacionando com Ele. Essa é a vontade do Pai. Mas que devido ao pecado que Eva e Adão cometeram, nós perdemos essa ligação com o Pai, né? Mas Ele está restaurando isso através de seu Filho Jesus Cristo. Outra questão que vamos abordar aqui: somos semelhantes a Deus? A palavra de Deus diz que sim, nós somos. Se a Bíblia mencionasse que fomos criados para a glória de Deus, isso já seria uma coisa maravilhosa, né? Mas Ele nos distingue do restante da criação, né? Nós somos semelhantes a Ele. A palavra de Deus diz lá em Salmo 19:1: os céus declaram a Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, né? Mas nós, seres humanos, nós fomos criados à semelhança de Deus. Na própria página 72 diz isso, né? Em Gênesis 1:27, a imagem de Deus criou Deus o homem à sua imagem, né? Somos semelhantes a Ele e feitos criaturas morais com um sentido inato de certo e de errado. Nós temos como julgar essas coisas, nós percebemos, sentimos isso. Além disso, não somos meramente só criaturas físicas, somos um pouco como Deus na questão do que é espírito. Ele é espírito, nós também temos um espírito. Assim, estamos sendo semelhantes a Ele. Temos a capacidade de pensar, de processar as informações, capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, bem como o nosso desejo de estar em comunidade. Deus, ao criar o ser humano, o seu propósito era se relacionar com eles, viver em harmonia, em alegria. Esse é o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o propósito de Deus a nos criar, né? De viver essa relação. E é isso que eu e você, como igreja, vivemos e devemos viver. E devemos atrair outros a viver. Essas formas é uma reflexão da perfeita comunhão e comunidade de Deus dentro da Trindade. Nós fomos criados semelhantes a Ele. E Ele, como se relaciona entre o Pai, o Filho e o Espírito, nós também nos relacionamos um com os outros e também podemos relacionar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se relacionam juntos, se comunicam e agem. Por causa do pecado cometido por Adão e Eva, nós perdemos essa ligação, nós perdemos essa intimidade, essa comunhão. E o pecado, o que acontece em nós? Ele distorce o nosso julgamento moral, ele obscurece o nosso pensamento e dificulta a nossa relação com o outro. As pessoas vivem perdidas, não conseguem ter um direcionamento, não conseguem ter uma vida de paz, de alegria, porque o pecado faz com que ela não perceba e não veja coisas que elas estão vivendo de forma errada. E aí cabe a nós, cristãos, declarar e mostrar a essas pessoas o que realmente Deus, ao criar o homem, qual que era o propósito dele para nós. E podemos celebrar e nos alegrar, porque a boa notícia é que Deus está nos restaurando. Ele tem um trabalho, uma forma de restabelecer a nossa aliança
a nossa comunhão como antes fora, através de Cristo Jesus. Deus redime os seus filhos por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, para que sejamos conforme a imagem do Filho. Domingo passado tivemos a celebração da Páscoa, onde podemos relembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele se entregou por cada um de nós, morreu naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou. Aleluia por isso, de saber que esse Deus que nos criou, por mais que o nosso adversário tentou nos afastar do Pai, ele, com o seu plano de redenção, enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, para que possamos ter novamente o acesso ao nosso Deus. Quero que você leia comigo, lá em Romanos capítulo 8, um versículo bem conhecido de todos nós, capítulo 8, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que conheceu, também o predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho. Nós estamos sendo restaurados e temos essa oportunidade de ter a nova aliança através de Jesus Cristo, e para que sejamos igual ao Filho, a imagem do seu Filho, que não tinha nenhum pecado, que é perfeito. E isso Deus quer restaurar para que possamos viver essa intimidade com Ele. Abra comigo também lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Pois Jesus Cristo, aqui está escrito, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso Deus proporcionou para nós através do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, dos nossos erros, a nossa falha. Ele pode perdoar. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus Cristo, o primogênito, sobre toda a criação. E é isso que Deus quer que possamos ser novamente. A imagem, conforme a imagem dele. Ele nos criou. No capítulo 3, se pular mais uma folha aí, capítulo 3 de Colossenses, versículo 10, vai dizer: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Vou até ler um versículo antes. Vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem de Deus. Nós devemos deixar o velho homem. O propósito de Deus em enviar o seu Filho é que possamos ser renovados, restaurados e restabelecer a aliança que havia se rompido por causa do pecado. Esse é o propósito. E Deus nos criou semelhante a Ele. Para quê? Para que no fim dos tempos todos os filhos de Deus se tornarão como seu Filho Jesus Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E nós possamos ver que Deus criou nós a imagem e semelhança dele. E aí você, crendo em tudo isso, sabendo que Deus nos formou o homem e a mulher, o homem formou do pó da terra, soprou sobre ele a vida. E aí talvez a nossa pergunta é: para qual propósito? Qual a minha responsabilidade? Há uma pergunta aqui: qual a minha responsabilidade como criatura feita à imagem de Deus? Como seres criados à imagem de Deus, também fomos feitos para ser seus representantes na terra.
Se você vê lá em Gênesis 1, 28, vai dizer, Deus diz para Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Havia uma responsabilidade aqui deles fazer a procriação e havia a responsabilidade deles subjugar e cuidar da terra. Essa é a responsabilidade do ser humano. Deus os abençoou. O Adão e Eva, Deus abençoou e disse isso, determinou isso a eles. E isso é para nós hoje, né, que nós devemos cuidar e subjugar a terra. Quando multiplicaram a imagem de Deus na terra, demonstraram em todos os lugares que Deus governa e reina. Através disso que eles estavam fazendo, Adão e Eva, eles estavam mostrando que Deus governa e reina. E quando cuidamos de fazer melhorias no mundo, estamos dando a Deus a glória que Ele merece, tornando a sua terra mais semelhante ao que antes Ele pretendia que fosse, antes do pecado ter ocorrido. Era tudo perfeito, né? Adão e Eva tinham tudo do bom e do melhor, né? Eles gozavam da plenitude, da relação íntima com Deus. Como eu disse, todos os dias o Senhor aparecia a eles, né? Então, como semelhança, nós somos representantes de Deus, temos a tremenda responsabilidade de ajudar a restaurar o seu povo, a sua terra, do jeito que deveria ser. Então, eu e você, como cristão, temos essa responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, mostrar às pessoas que estão perdidas que Deus tem um propósito para cada uma delas, que Deus tem algo a mais para apresentar a elas, que Deus tem um plano, um projeto de vida para elas, né? E aí eu vejo aqui a maneira que Deus fez tudo isso. Por mais que o pecado entrasse, Deus enviou o seu Filho para restaurar o homem, para que possamos voltar a ter a intimidade e comunhão com Ele. Então, portanto, tenhamos esperança a respeito das pessoas, independente do seu estado. Às vezes a gente julga as pessoas pelas suas aparências, pela sua situação. Lembra o que Deus diz lá para o profeta Samuel, quando foi lá na casa de Jessé para ungir o rei de Israel? Né? Apareceu os primeiros filhos de Jessé e o profeta olhou para a aparência. E Deus ali fez ele reconhecer que Deus não olha a aparência, mas olha o interior. E Deus, ele não está interessado na sua aparência. Deus, ele olha o seu interior. É nisso que ele interessa. E eu e você não devemos julgar as pessoas pela capa, né? Eu gosto, Paulo, ele menciona um versículo interessante, eu não me recordo agora, acho que é em Coríntios, que diz assim, que nós somos um livro aberto. E aí eu pergunto, o que as pessoas têm lido em nós? Será que temos vivenciado essa semelhança com Deus para que possamos refletir a Cristo Jesus? Nós temos um propósito, glorificar a Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu e também de proclamar o Evangelho, trabalhando com alegria para atingir o propósito de Deus e dando glória a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará por aqueles que o receberam. Leia comigo em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que receberam, o Senhor deu o direito de você ser filho, de restaurar. Deus está restaurando aquilo que o pecado afastou, a comunhão que nós tínhamos com Ele, né? Abra comigo em Apocalipse, capítulo 3,
versículo 21. Quero terminar a minha aula. Espero que você tenha entendido e que o Espírito Santo possa fazer você entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Deus diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que vencer vai ter o direito de sentar com Deus, com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo venceu. Eu e você também podemos vencer. Estamos passando por esse momento de pandemia, temos vivido um momento difícil, mas coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Nós somos criados por Ele e nós temos um propósito de continuar proclamando a palavra de Deus, de conhecer a sua vontade em nossa vida, de reconhecer que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E eu gostaria de estar orando com você e agradecer você que até aqui assistiu essa aula, que você possa ter aprendido, e meditem nas palavras, nos versículos, nesse capítulo 7 do livro, para que juntos possamos crescer em Cristo Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por poder aprender mais da Tua palavra, poder, Senhor, entender que fomos criados por Ti, que temos um propósito, Senhor, de Te dar honra, glória e todo louvor. E também responsabilidade, ó Deus, com a terra, Senhor, de cuidar, ó Deus, de anunciar a Tua palavra, de, Senhor, mostrar às pessoas que há esperança, Senhor, em Ti. O pecado afastou as pessoas de Ti, a sua criação de Ti, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar e restaurar aquilo que antes era perfeito, ó Deus. E que possamos, Senhor, ser a semelhança de Cristo Jesus, viver como Ele viveu, ó Deus. Pai, que possamos refletir, ó Deus, que possamos refletir a Ti, ó Pai, que as pessoas encontrem o Senhor ao ver as nossas vidas, nosso exemplo, ó Deus. Pai, nos use e nos capacita dia após dia. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, nos dar sabedoria, Senhor, para que possamos crescer, ó Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e até uma próxima.